Estamos começando mais um podcast Faz Sentido aqui comigo, Lorena. Raiza. Então, jovens desse Brasil. Já tá pegando, eu tenho que colocar o jovem embaixo agora pra contagem dela. Olha, pra você estar junto de Raiza, ela vai falar jovem. Aí, Não, minha filha, é impossível. Bota aí o Então, sininho, um jovem. Um jovem. Bom, a gente tá hoje com uma pessoa, assim, uma convidada Jovem. ultra jovem, ultra mega power especial. Tô muito feliz que ela topou esse convite, até porque eu sei que ela não gosta desses ambientes aqui. Mas ela topou vir, então isso mostra, assim, um encontro existencial, né? Força Muito desafiadora bom. do A força espírito. desafiadora do espírito. Elaine Custódio, seja muito bem-vinda. Muito feliz de você estar aqui, viu? Muito obrigada, gente. Realmente estou muito feliz de estar aqui, né? Aceitar o convite. Não poderia negar o convite de vocês. Vocês estão no meu coração, vocês sabem disso. E é muito especial estar aqui. E estou muito nervosa também de estar aqui. Nada não, a gente vai soltando. Mas a força desafiadora do espírito faz parte. É maior, É maior. E tudo flui, Tudo de flui. repente, né? Tudo flui, é verdade. Aproveitando, então, a gente quer que você se apresente, né? Pra quem não lhe conhece, e pra quem lhe conhece, poder ter o mais privilégio ainda, né? De estar com você mais uma vez. Então, diga aí, para o Brasil, para o mundo. Para o mundo. Quem é Elaine? Elaine. E como a logoterapia chegou na sua vida, né? Esse Sim, primeiro momento, certo. encontro com o Frank, como foi? Bom, gente, meu nome é Elaine, né? Eu sou psicóloga, mas atualmente não posso atuar em consultório, então sou professora da UFCG, com dedicação exclusiva. Então, hoje eu trabalho com logoterapia nos estágios, né? A gente não tem uma disciplina obrigatória, infelizmente ainda, mas eu Muito espero bem. conquistar isso na universidade. E aí, a minha trajetória, né, acadêmica, voltando para a minha graduação, que foi na UEPB, né, também, e eu tenho muito a agradecer ao professor Gutenberg, porque foi através dele que eu conheci a logoterapia, e assim, foi realmente um momento muito significativo para mim, porque eu estava em conflito existencial no próprio curso de psicologia, sem saber o que eu ia fazer, porque eu não me identificava com nenhuma outra teoria, né? E foi aí que surgiu a logoterapia e que eu me apaixonei e a todos os momentos da minha vida eu acho que eu carrego ela na vida profissional, na vida pessoal, né? Então ela é muito importante para mim e surgiu dessa forma, né? Até meu TCC, que inclusive hoje, né, eu achei essa raridade aqui, que é essa revista da Sanitas, que foi em 2001, que foi quando eu terminei meu curso, né? O meu TCC foi Logoterapia na Educação de Jovens e Adultos, Propostas Pedagógicas em Busca de Sentido, né? Então, assim, é algo assim bem raro, que na época não tinha nada, absolutamente nada. Vocês sabem como era difícil publicação na logoterapia nesse tempo, né? Eu tenho aquela coleção bem antiga que tem de Elizabeth Lucas, tem Em Busca de Sentido, né? Então, eu tenho aquela coleção, era a única coisa que a gente tinha praticamente aqui no Brasil. Então, eu fico muito feliz com o rumo que a logoterapia está, né, caminhando e tomando nesse momento, né, de tanta coisa. E hoje tem a logoeducação, então eu tenho um texto voltado para essas questões que são trabalhadas na logoeducação, né? E meu orientador na época foi o professor Gilvan. E aí a gente terminou publicando, né, um artigo do meu TCC. Então foi o primeiro contato assim realmente Muito bom. com a logoterapia, a primeira produção, digamos assim, né? Em logoterapia. E uma temática, acho que isso que ela me colocou, para quem escreve numa área que tu passa por isso também, que é na área de infantil. Você é uma das pioneiras também nesse âmbito, né? Como é difícil você escrever algo que poucas pessoas escrevem. Você tem que fazer várias costuras, né? Você fica se perguntando também, né? Eu vou escrever isso, eita, mas será que é? Depois você faz, não é, porque eu li que, né, a base é Eu essa. posso escrever isso, né? Você fica, vai estar de acordo, vai estar coadunando ali, né, com o que o Franco pensou. Não, vai. Então, se ele mesmo disse que era pra gente ousar e abrir caminhos, né? Não saindo da base dele, vamos embora. Mas dá esse frio na barriga, né? De você ficar assim. Inclusive, Sim. Raz, eu atendia criança também, Uhum. né? Eu passava por esse desafio também. desafio. Eu me permitia e dava muito certo, né? Pois é. Trabalhando a questão dos valores,
com eles, né, nessa busca de sentido. Mais então, uma vez a força desafiadora do espírito É. aí. Então você já teve essa experiência também com já infantil, tive né? com infantil também. É só Na crianças, adolescentes também? Só crianças. Muito bem. Elaine, você falou que o seu mestrado não utilizou como base na logoterapia, antes a gente estava conversando nos bastidores, né? Mas tem tudo da logoterapia. E eu acho que isso é tão importante, porque muitas pessoas às vezes mandam mensagem para mim, para a Raíssa também. Eu quero fazer um mestrado em logoterapia. E às vezes não tem um professor que esteja, né, imerso no universo da logoterapia. Muitas pessoas se restringem de fazer uma pós-graduação por causa disso. Fala então um pouquinho dessa experiência, né, do mestrado. Foi do mestrado, no caso. Foi o mestrado e o E o doutorado. doutorado, né? Foi. Seguindo a mesma linha. É. O mestrado foi na linha de avaliação psicológica, né? Então, eu fiz também especialização em neuropsicologia, que na época eu trabalhava numa instituição filantrópica. Foi o meu primeiro emprego, foi nessa instituição. E aí eu me senti, assim, inquieta no momento para ter algo a mais, né? Porque não tinha nada em infantil, não tinha nada em logoterapia infantil. E era realmente um desafio muito grande. E aí eu fui em busca de outras áreas, né? E foi quando eu passei no mestrado na UFRN, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E aí a minha pesquisa foi a afetividade de crianças com síndrome de Down, né? Foi sobre a afetividade de crianças com síndrome de Down. Então, eu utilizei um instrumento para ver essa questão da afetividade. E foi bem por esse lado, né? No doutorado, eu já vejo mais a logoterapia em tudo, né? Embora no mestrado também Sim. eu não tinha a referência de Frankl lá, né? Por questões de orientação mesmo, mas sempre tem, né? Porque sempre a logoterapia está em mim. Então, mesmo que eu não esteja ali citando ou trazendo algo, quando eu pesquiso algo, eu vejo a logoterapia. Não sei se eu estou sendo clara. Eu acho que tá direto com a gente também. E então, surgiu minha tese, né? Então, minha tese, que é minha filha Do doutorado. Ai, doutorado, Sim. eu tô aqui olhando assim, admirando, porque eu estou nesse processo, foi né? muito trabalhosa, né? Que a pessoa vai ter um baby. A tese foi na Universidade Federal de Minas Gerais, foi em outra área, foi em enfermagem, foi um desafio muito grande. Eu queria muito também estar focando só na logoterapia, mas a gente não tinha nenhuma fundamentação teórica que viesse a afirmar a questão do desenvolvimento infantil. Sim. Então, por isso que eu tive que buscar Vygotsky, que era o que se aproximava mais, né? Porque eu criei um instrumento, né? Eu construí um instrumento e validei um aplicativo, né? Para identificação das habilidades adaptativas de crianças com deficiência intelectual, né? Nossa. Então, esse aplicativo ainda tá para entrar ficar disponível, né, para as pessoas terem disponíveis. Ele tanto é para pessoas formadas em educação ou em saúde, né, é apenas para identificar, não é um instrumento psicológico. Então, é apenas para identificar. E Vygotsky, ele surgiu justamente nessa questão, porque ele vem trazer a questão da zona de aproximação. Então, vem aquela questão, o que é que a criança consegue fazer sozinha, né, e o adolescente, e o que é que ele consegue fazer com ajuda, né? E o aplicativo tem muito disso. Quais as atividades da vida diária, por exemplo, que ele faz sozinho ou que ele faz com ajuda. E a partir daí gera um relatório que as pessoas que vão estar aplicando, os profissionais, eles vão ter acesso às possibilidades, né? Vão, a partir daí, criar possibilidades de trabalho com essas pessoas. Por exemplo, aquilo que ele não consegue fazer sozinho, como é que ele pode conseguir chegar a fazer sozinho? E aí vem o processo de estimulação, né, de direcionamento para que essas pessoas consigam avançar. Então vai ser um instrumento para a clínica. Assim, para a clínica e pra para ambiente educação também. que profissionais possam usar. Não para famílias, no caso, assim, diretamente, né? Não. Precisa ter um mediador ali, né? Vai ser, né, assim. Não, eu tô top. assim, eu tô muito impactada, porque eu conheço a Elaine já há algum tempo, mas eu acho que sabe quando você sente e conversa, como aqui a gente tá fazendo, a gente tá conversando toda a trajetória, e uma coisa que tá vindo muito à minha mente agora é como você é desbravadora. Pois é. Meu Deus, olha isso.
ela fez o TCC dela numa área que não se escrevia muito sobre e não tinha muito material sobre. Aí depois ela ela trabalha no mestrado com avaliação psicológica. Pois O é, doutorado dela depois... vai. Gente, não, Elaine, você. E todo o contexto também, né? É De verdade. inserir a logoterapia como supervisão no estágio. Os temas dos TCCs dos alunos de Elaine, eu já tive a oportunidade de estar lá, sempre são temas assim, sabe? Não, vou por um. Sabe? Nossa, É um negócio assim, não. bem, né? Sem E é palavras. assim, sabe? Pleno. A dissertação, Bem o pleno. mestrado e É. o doutorado pode ter me limitado, no sentido de não estar ali na logoterapia como eu gostaria, sabe? Mas agora eu estou na logoterapia como eu gostaria. Então, eu estou, depois que terminei o doutorado, né, criei o núcleo também. Sim, vamos falar do núcleo, né? O É, Neplai. NEPLAI, né, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Logoterapia e Análise Existencial. E aí a gente está começando a se firmar agora, está entrando novos alunos, a gente está criando GTs de pesquisa, GTs de divulgação, GTs de publicação, né? Então tá se movimentando para isso, mas a gente já tem algumas pesquisas que estão em desenvolvimento, inclusive outro aplicativo que é uma escala de avaliação do sentido da vida e vazio existencial, Nossa. que a gente vai começar a aplicar, né? Os psicólogos vão começar a aplicar nos seus consultantes, né? Esse E foi o de aí, Gabi? esse foi o de Gabi. Eu lembro. É, Foi muito foi, bom. foi foi um PIBIC que passou para o TCC dela e agora vai ser outro PIBIC para finalizar, né? Então, E isso depois fica, é disponível, né? É vai... público. Você pode, se Isso, você colocar que o TCC dela é público, então isso, você digitando o nome, colocando, já tem uma ideia de quando você, onde você pode pesquisar isso para você depois aplicar. Quando o aplicativo sair, né? isso. Você poder, "Eita, então eu quero aplicar isso no consultório." É importante a gente saber, porque foi incrível. Ela aplicando, eu disse, menina, isso é um mestrado. Já é, né? Foi um Realmente, é TCC, mas verdade. eu lembro, eu tava Estava na na boca banca dela, eu dela. disse, mulher, isso é um mestrado, tu já tá com o negócio É já verdade. pronto. Agora, aprimorar, lógico, né? Mas assim, eu fiquei encantada com a disposição, né? O, o caminho mesmo, né? Assim, de já pensar uma coisa que fosse útil à sociedade, assim, de impacto já assim, né? No TCC, nada menos que a orientação de Elaine, né? Mas Já isso é diz muito, tudo. isso é muito característico dos Porque já alunos, já. pega, já tem o caminho, né? É, Então, muito, fantástico. muito boa contribuição. Me chamou a atenção você trazer Vygotsky também, porque eu acho que a gente faz essas pontes, né? E quando a gente não encontra, o que é que a gente pode fazer quando não encontra material, quando não... Se lançar mesmo. Como a É. Lorena disse, é desbravar e se lançar e ir. Acho que isso também chama muita gente que está assistindo também a dizer, eu não estou encontrando material sobre isso, acho que a logoterapia é difícil. Tipo, tem pouco, é novo, o Franco é novo e tal, não tem muito material. Então vai lá, jovem, né? Desbrava. Não vai ser um caminho fácil, acho que certamente o seu não foi, né? Assim. Uhum. Com Mas quantas, certeza. mas quantas Se eu pessoas. for contar a história, a gente vai passar o É, dia inteiro conversando. mas certamente você encontrou pessoas no Ah, caminho, né? E aí já trazendo para esse quadro da gente, que são as referências na logoterapia. Quem são suas referências, assim, na logoterapia? Tanto, é, é, assim, em temáticas, como também pessoas que são próximas a você, que você conhece, que você sabe que pôde te orientar, te direcionar e fortalecer nesse caminho, assim, da logoterapia. a, a minha referência, todos os livros, né, possíveis de logoterapia, psicoterapia na prática, né? Logoterapia análise existencial, psicoterapia para todos. Então, todos esses livros, eu acho que é importante a gente, primeiro, para fazer isso aqui, né? A gente precisa ter essa segurança da teoria, né, da antropologia Uhum. frankliana, para também não estar desviando, né, as coisas. Então, isso nos dá segurança. E a gente sabe que pode atuar numa avaliação psicológica, também que existe muito preconceito, mas que você pode sim, né, atuar e não limitar e não reduzir a pessoa apenas aqueles testes que está sendo aplicado, mas Sim. mostrar para ela que muitas vezes crianças, por exemplo, que têm algum transtorno, né, ela tem um transtorno, mas ela não é aquele transtorno, ela é muito mais que aquilo, né? Então ela pode se desafiar, ela pode conseguir ir além daquela limitação que possa estar aparecendo. E hoje, assim, como eu trabalho com estágio, né, eu tenho um carinho muito grande pela instituição filantrópica, foi o meu primeiro emprego, e hoje eu tenho estágio lá. Uhum. Então, é um desafio muito grande o estágio lá, que é com crianças com deficiência intelectual, Sim. né? E
Isso aqui eu achei de Crianças Especiais Superando a Diferença. Não sei se vocês conhecem esse livro, de Não. Carlos D'Angelo. E ele é um psicomotricista que ele trouxe, né, a visão antropológica de Frankl para prática dele. Uhum. Então, desde esse momento que eu encontrei ele no mestrado, na livraria lá na UFRN, fiquei muito feliz em encontrar esse livro. E aí eu utilizo ele. Então, a publicação desse livro foi em 1998, né? E eu utilizo ele no estágio, porque ele traz a questão da psicomotricidade e traz a visão de Frankl. Então, é bem interessante, né, que esse autor é o único autor que eu achei, assim, que fala. E, a partir daí, eu trago outras publicações da psicomotricidade, utilizo também, sabe, que são importantes para estimulação, né? Então, lá na instituição, tanto tem a parte clínica do atendimento individual, como tem a parte da escola. Então, na clínica tem o atendimento individual e na escola a gente faz oficinas em grupo, né? Legal. Então, são sempre oficinas direcionadas para psicomotricidades, para os elementos psicomotores, né? Uhum. E é sempre esse desafio mesmo. E também nós temos, embora geral, é outra raridade que eu encontrei agora, que é do professor Paulo Croft, né? Que são possibilidades e desafios da pessoa com deficiência. Embora ele traga de uma forma geral, Sim. né? A deficiência de uma forma geral, mas é maravilhoso. Já é Então, já é um são caminho, né, que você dá indicações, pra... isso, Muito bem. que estão Fantástico. direcionadas para a E prática. também, né, bebe da fonte aí de professor Gutenberg, como ela já falou, então Sim. tem toda, né, a É. gente tem esse privilégio de tê-lo aqui Isso. perto, né, e pessoas, grupos que a gente vai se familiarizando, pessoas, tem os livros, mas tem também as pessoas que estão, assim, no nosso Com contexto certeza. físico, assim, presente, que a gente vai ali, assistir uma palestra, né, se renova, mas também tem outras pessoas que a gente consegue fazer diálogos no Brasil, mesmo que de forma virtual, né, e vai só fortalecendo a temática. Com certeza. É verdade. É verdade. Pegando esse gancho, né? Você falou da questão da deficiência intelectual, que é um tema que você já vem trabalhando então, há algum tempo, né? E uma coisa que me chamou muita atenção foi tanto ver isso na tua fala, quanto ver isso nas suas pesquisas, né? Acho que o tópico deficiência intelectual traz de contribuição da logoterapia muito essa ideia do reducionismo, né? Uma fuga ao reducionismo. E eu acho que você também experienciou isso na sua carreira acadêmica, de fugir realmente também de alguns reducionismos. Não, isso aqui eu posso fazer isso aqui mesmo, não tendo ainda nada escrito, mas eu posso construir. E aí, tem alguns exemplos, né, de pessoas que mostram que nós não somos determinados por condicionantes psicossociais, e sociais também, mas físicos também, somáticos, né? Orgânicos, exatamente. É um caso, assim, que para mim sempre é muito emblemático, né? Mas no contexto físico, é o Fernando Fernandes, que é hoje apresentador da Globo, sofreu um acidente, era modelo e tal, sofreu um acidente, hoje ele é atleta, né? Olímpico, enfim. Tem um palestrante australiano, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, então vou chamar ele só de Nick. Mas ele nasceu sem os membros superiores e inferiores, e ele é palestrante motivacional e tal. Então, assim, e a gente tem vários outros exemplos, né? Pessoas que com síndrome de Down, mas que terminam uma graduação. Eu vi um caso de alguns colegas que tinham síndrome de Down e abriram uma empresa, sabe? Assim, vários exemplos que Caminhos, né? mostram. Exato. Então, Possibilidades de sentido que a gente vê assim, né? exato. Cada um com a sua, o esporte, a música, o empreendedorismo, né? Sim. Cada um vai se sentir ali mais feliz, eu ia dizer mais realizado, mas mais realizado de sentido, né? Em alguma área ali, né? Em algum contexto. Eu acho que você já vem percebendo isso no estágio, não sei como é a troca que a turma, ou que as turmas têm com você nesse sentido, né? O que é que eles dizem, o que é que eles experienciam, assim, Por exemplo, teve algum relato já que disse, eita, professora, esse aqui eu nunca imaginei que ia falar isso e, de repente, um relato interessante que você achou para compartilhar com a gente. Tem várias situações, né? Primeiro, assim, é um lugar que eu sempre disse, de muita autenticidade, né? Uma coisa que você vê nas pessoas com deficiência intelectual que lhe cativa é a autenticidade, porque eles têm consciência, né, do processo deles.
e eles são muito naturais Uhum. e recebem muito bem os estagiários. Então, é sempre assim, uma alegria muito grande quando eles chegam no campo de estágio, sabe? E eu digo assim, olha, esse campo, ele tem mais a ensinar a vocês do que vocês contribuir com Uhum. alguma coisa, sabe? Porque é muito, muito gratificante. A gente aprende mais com eles do que contribui com alguma coisa. Então, é um trabalho muito, digamos assim, muito delicado, né? Uhum. Que não vai conseguir de imediato Sim. alguma resposta, em alguns casos, né? Os casos que são mais, digamos assim, que apresentam uma limitação maior, né, intelectual, então é mais difícil esse estímulo, mas o importante é acreditar, porque eu acredito que as pessoas às vezes desacreditam muito, né, reduz ainda mais essas pessoas, Uhum. e elas têm muita possibilidade, sabe, muitas possibilidades, e por exemplo, lá nós temos uma ex-aluna, né, dessa instituição, eu já ia dizer no nome. E aí, essa ex-aluna de lá tem uma mãe que sempre foi muito presente, né, e sempre estimulou muito e sempre acreditou na filha. E hoje ela se formou em educação física, né, e trabalha lá como voluntária, dando aula de dança. Então, veja, Nossa. ela tem síndrome de Down, né? E Uhum. dá aula de dança para as pessoas que foram colegas dela, Uhum. né? E aquela questão também da gente limitar o aprendizado ao ensino formal, né? Eles têm outras possibilidades, né? Digamos assim, outras inteligências que precisam ser valorizadas e às vezes não é. Então, às vezes, a própria música, então, os valores criativos, né? Aí, Sim. oficinas, né? De artes. Então, eles constroem algumas caixinhas, né? Para vender. Então, tem todo um trabalho também que envolve a autonomia deles, Uhum. né? Então, é muito disso, entendeu? De ir além desse Uhum. reducionismo, sabe? Sim. Que existe, que é tão forte, que às vezes até limita, né? Esse livro vai falar também muito disso, da família, de como a família vê as pessoas com deficiência muitas vezes. E às vezes é por falta de informação, então não acreditar nos filhos, achar que ele é diferente dos outros, que ele não vai conseguir. Então isso limita ainda mais. Uhum. Então seria melhor que você enfrentasse, né? Ele é diferente dos outros, mas ele pode conseguir no tempo dele, né? Então, ver até onde vai essa possibilidade, sabe? Mas não desacreditar. Uhum. Existe um trabalho com a família, então, também, assim. Existe. A gente é mais difícil porque a família às vezes deixa as Uhum. crianças lá e vão embora, né? Sim. Mas tem algumas mães que ficam numa sala e aí os alunos às vezes eles aproveitam para dar uma acolhida, Sim. né, para trabalhar com essas mães, para trabalhar a importância também desse ser mulher, porque às vezes elas estão muito focadas nesse ser mãe e cuida 24 horas daquele filho e não tem espaço para elas, né? Então a gente tem esse cuidado também, não só em relação à pessoa com deficiência, mas também com esses pais, Isso que né? você falou, eu lembrei agora de uma ação que a gente fez uma vez num estágio lá no EPB. A gente fazia estágio na clínica de fisioterapia. E tem muitas crianças também, né, que são acompanhadas, né? O setor de pediatria lá é, assim, sempre muito movimentado. E aí eu lembro que na época os meus estagiários tiveram a ideia de no Dia das Mães, né? Acho que era na quinta o nosso estágio, e elas. O Dia das Mães no domingo, né? Se eu não me engano, era na quinta, era mais ou menos aí. E eles tiveram uma ideia de a gente fazer uma ação de embelezamento. Aí trouxeram cabeleireiro. A gente conseguiu uma parceria e tal. Tinha uns alunos que. Foi tão especial, assim, porque mulheres que não se cuidavam, porque realmente estavam ali totalmente, integralmente, assim, para os filhos. E foi, assim, eu me arrepio até hoje de olhar as fotos, assim, como é importante, Uhum. né, também esse olhar, esse cuidado, né, pegando um pouco da deixa do que a gente discutiu no podcast com Rayane, o olhar integral, né, o olhar social. Sim. E aí eu fiquei pensando, né, existe a realidade de famílias que são reducionistas com as crianças ou adolescentes desse espaço? Existe. Infelizmente existe, sabe?
Até na pesquisa que eu fiz do mestrado, poucas eram as famílias assim que acreditavam. Eu acho que só uma mãe que colocou uma citação que ela deixava ele, por exemplo, permitia ele ir numa padaria comprar, ter essa autonomia, né, Uhum. para ir numa padaria comprar um pão, né? Então, muitas limitam ainda mais, né? Não tem medo de deixar, De que a pessoa então, consiga fazer de impor sozinha. responsabilidade. Aí vem a questão do aplicativo que vai ver Sim. tudo isso, né? E aí a gente vai poder orientar. Porque às vezes não é porque eles não querem, às vezes é falta de informação, né? De direcionamento. Uhum. E o É, aplicativo vem nessa ideia da gente também saber equilibrar, né? O que é seguro, para trazer uma segurança, tipo, exato. mas eu não, não é, A- eu não deixo ele ir porque eu não quero, não é porque eu tenho muito medo dele ser atropelado, não sei o quê. isso. Mas aí, com esse sistema, você pode ver, né? Não, até aqui, né? Existe uma Os segurança, limites, né? os limites, Uhum. exatamente. Ó, como é E importante, como né? isso tem a ver com essa ideia da logoterapia, né? De autonomia do De autonomia, sujeito, né? exatamente. De possibilidade. Acho que é isso, é um caminho de possibilidades, né? Como é importante a pessoa reconhecer que existe um caminho de possibilidades, fazendo um paralelo aí. Ai, eu tô fazendo muito paralelo com a trajetória acadêmica dela, porque eu tô abestalhada. Mas assim, de você olhar e perceber, não tem esse caminho aqui. Bom, mas eu consigo fazer aqui. É dar esse espaço, né? E não é nem dar o espaço, porque o espaço já está lá, né? Mas acho que é Proporcionar mediar para que a mesmo. pessoa consiga perceber que existe um campo de possibilidades, né? É, Esse trabalho é muito eu importante. lembrei agora de um exemplo. Eu até pensando nessa dimensão noética, né? Uhum. Que Franca vai trazer. Tinha um estagiário que ele tocava violão. Isso já faz alguns anos, foi de algumas turmas passadas. E aí ele levava o violão para o campo de estágio, né? E ele chegou nesse dia e essa criança estava na parede gritando, sem querer se levantar, sem que não atendia ninguém, né? Uhum. E aí ele começou a tocar o violão para ele, né? E aí ele se levantou e começou a dançar, Ah, né? E começou a dançar e a partir daí ele foi conversando com ele e ele foi, né, uhum. atendendo aquilo ali. Então, é interessante, né? Como a pessoa, a unicidade da pessoa, como a gente tem que ser sensível, né? Para conseguir captar também, sabe? Uhum. Muitas coisas que aparecem assim, que você tem que ter sensibilidade para ver e para poder ajudar, né? Para poder fazer alguma coisa. Uhum. Tem uma citação, assim, de Frankl que ela me pega, assim, muito quando ele vai falar do amor, né? A importância do amor. E Elizabeth Lucas tem uma frase para mim assim, uma das frases mais bonitas dela, que ela vai dizer, né? Nenhuma psicoterapia é boa sem amor. Né? Assim, não tem como você fazer Uhum. psicoterapia sem amor. E eu acho que qualquer intervenção, qualquer trabalho, ele tem que passar pelo amor. E o amor não é só amar o que você faz, mas acreditar no potencial do outro, né? Então, acho É. que os estagiários que estão ali, eles passam antes por alguma formação nesse sentido, algum momento ali, né? Para De poder. De sensibilização, né? sensibilização, para entender o contexto também que eles vão É. lidar, né? Antes deles irem para o estágio, a gente tem alguns momentos, já que a gente não tem a disciplina, né, voltada para a Uhum. logoterapia, a gente tem alguns momentos de orientação em que é repassada a teoria, né, e é repassado também um curso de psicomotricidade, um Uhum. mini curso para eles saberem o que fazer. E a partir daí a gente vai para o campo, eles vão observar o campo, e a partir daí a gente vai construindo nas supervisões. Né? Cada supervisão a gente vai vendo a necessidade, aquilo que faz sentido no momento para eles Isso. também, É muito para não único, né? ficar também só aquela questão da técnica, né? Que Uhum. Franco tanto Sim. diz que não é mais importante é o encontro, né? Uhum. E aí a técnica é apenas um subsídio para chegar ao que a gente almeja, né? Naquele momento. E acho que quando você olha e sente também, né? Observa, você já começa a tecer ideias do Do que que. fazer. Tanto que quando a gente planeja a oficina, a primeira coisa é o planejar, o nome já diz, né? O É, planejamento. planejamento. E no planejamento inclui você ir, observar, colher demanda, ver o que é que. E como. Ah, mas como é que a gente aprende? Como é que faz? Não tem como a gente ensinar ética, não tem como a gente ensinar É, amor, né? Tipo, sensibilidade. Amor. Mas a gente sente, assim, é algo que a gente consegue absorver dali. Eu vejo muito o trabalho das famílias, você falou aí, né? Eu só fui me lembrando, Lorena colocou esse, o que eles fizeram, né, de se cuidar.
Eu me lembrei também de um estágio básico, que a gente até fez limpeza de pele e tudo, e eu fico pensando isso. Olha o tanto de coisas que a gente faz e que muita gente se questiona, mas isso é psicologia? A gente não tá fugindo, né? Elaine agora riu, acho que ela lembrou. Porque, assim, eu gosto também de trabalhar com material de pulseira, miçanga, essas coisas, sabe? Adolescentes que a pessoa às vezes recebe e tem, não sei se é dificuldade, mas tem alguma relação com Enem que está chegando, preocupações em relação ao vestibular, e eu já me deparei fazendo assim, horários de estudo, sabe? Mas lógico, eu não sou uma pessoa que sou, como é que eu posso dizer? Perita, né? Tipo, eu não sou uma psicopedagoga, uma pessoa que conhece o universo, mas eu posso sentar e dizer, você fez seu horário de estudo, como foi? Deixa eu ver como é que a gente pode fazer de acordo com a realidade dele. Então, para mim, isso é psicologia, é você se tornar um com o outro ali naquele espaço e ir percebendo. Então, eu não deixo de ser profissional porque eu faço isso, porque eu deixo de acolher uma demanda da pessoa que está ali comigo, né? E eu não sei se vocês já escutaram muito isso, né? Ai, Assim, muito. Por do isso que tipo, eu ri. gente, isso aí que tu faz, não é Aham. psicologia, não, já qualquer pessoa faz isso. Aí a pessoa fica, qualquer pessoa não, né? Tem todo um. É. Eu não sei nem explicar o que é, assim, é como se fosse um espectro, assim, que envolve técnica, envolve sensibilidade, envolve olhar apurado das coisas. Aí você consegue diferenciar o É que porque as qualquer pessoas estão pessoa olhando pode só o fazer. resultado. Ah, você tá fazendo isso, sei lá. É, Tipo, você a tá usando pulseira, né? A música, tá fazendo uma miçanga. pulseira. Mas não é o resultado, é o processo. O que que você faz Processo. nesse intervalo? O que que você tá, né? Você não vai só colocar. Não, existe às vezes ali você se utiliza de mecanismo até do diálogo socrático para que aquela pessoa perceba, faça um paralelo com aquilo ali. Exato. E nem tudo na psicologia é terapia. A gente às vezes coloca muito uma supremacia clínica, né? O psicólogo é Exatamente. só terapia. Não, o psicólogo também envolve ações Esse caminhão. terapêuticas, mas que não necessariamente é Isso. terapia. E vai ser muito diferente para cada um. Lá no CAPS também a gente recebe muita deficiência intelectual e como trabalhar, né? Qual o caminho. E não é igual. O que eu acho mais assim, não é Exatamente. igual. Não Uhum. é Cada um vai igual. mostrar um caminho. Você pode ter o mesmo grupo com 5, 6 pessoas, cada um vai trabalhar de um jeito, mesmo a mesma atividade, né? A mesma proposição. Mas como foi que vocês experienciaram esses discursos, né? Do tipo, Ah, vocês são psicólogos Uhum. mesmo. não, mas assim, os próprios alunos às vezes chegam para mim e dizem, professora, isso é psicologia que a gente está fazendo aqui, né, na instituição. Aí eu questiono eles, por que não seria, né? O que é que você realmente entende do diálogo socrático por psicologia? Porque ali é diferente, como o Raiza falou. Não é um atendimento psicoterapêutico, né? É um atendimento totalmente diferente. Tem como é, ter o diálogo socrático com eles, né? Com alguns até é possível, mas é muito difícil porque tem uma questão, eles não conseguem abstrair, Uhum. né? Alguns, né? E aí você tem que ter um manejo diferente de utilizar brinquedos do jeito que a gente utiliza no atendimento infantil, né? Mas é um manejo totalmente diferente, né? É algo assim que eu sempre digo, vocês têm que sentir o momento e sentindo aquela pessoa, sentindo primeiro, colher o que é que ela gosta de fazer, pegar os jogos que ela gosta de brincar, tentar, de certa forma, direcionar esse atendimento para aquela necessidade. Porque, assim, às vezes eles estão mais ansiosos em conseguir um resultado com aquilo, entendeu? E não vão conseguir aquele resultado da forma que eles pensam, porque não é o tempo dele. Não é o tempo do estagiário, é o tempo da pessoa que está ali na sua frente, né? E você tem que respeitar esse tempo. E é isso, sabe? Mas eu escuto muito, por isso que eu ri na hora que você falou, porque vem muitos desses Eu imaginei a questionamentos identificação, em né? Que a sala gente de passa aula por isso também do mesmo. mesmo jeito, né? Mas a psicologia, ela tá em tudo nesse universo, quando a gente está numa sala de aula, trabalhando os elementos psicomotores, né? Você está se relacionando, até porque a psicomotricidade, ela trabalha todo o contexto, né? E eu ainda, todas as dimensões, e eu ainda acrescento a dimensão noética, né? Que Uhum. aí é o que é mais importante, digamos assim, mais importante no sentido de que a gente tem que ver a totalidade, né? O todo. Não é que uma Isso, não dimensão é vamos mais desprezar as importante do outras, que né? as outras, mas eu digo Uhum. assim, na questão de existência mesmo, né? Da importância dessa existência E ali fazendo com que a pessoa presente. desperte essa dimensão ética, ela vai
eu não vou dizer aceitar, mas ela vai viver a dimensão física que pode Isso. estar limitada, né, de uma outra forma. Ela vai olhar e entender de uma outra forma, né? Não enquanto limitante, como de repente às vezes as pessoas dizem isso, né? Até eu chegar aqui, eu escuto esses discursos muito, né? Não, até eu vir pro CAPS eu era assim, agora eu sou assim. E não é um milagre, não acontece assim, né? Tipo, eita, aqui, venha pra cá, que aqui. É porque você encontra, às vezes, uma pessoa, ou uma atividade, ou uma situação, ou outras pessoas, uma pessoa profissional, né? Ou outras pessoas que têm a mesma situação que você, aí você se identifica e pergunta, como é que você faz isso? Famílias que se unem ali, né? A gente tem vários grupos de famílias que se unem para discutir, para ver, hoje meu filho toma isso, medicações que tomam, essa medicação não fez bem pro meu filho, essa fez, e como é que foi pro seu? E vão se ajudando nesse sentido. Então, tudo isso, assim, faz parte do entendimento deles, da dimensão física deles e como eles podem vivê-la acessando outras dimensões, né? Que Exato. muitas vezes as pessoas, a própria família, por falta de informação mesmo, não consegue. Já escutei também muitos discursos, esse meu filho não tem jeito, esse aí é um caso perdido, né? E às vezes você julga, mas assim, você não sabe, talvez ela não saiba mesmo que não é um caso perdido, que tem outro caminho para aquele caso, né? Nosso papel acho que é muito esse também, né? Então toda essa sua riqueza de trabalho é um filho mesmo, né? Que a pessoa coloca no mundo. Um trabalho desse é um filho, porque a gente alimenta, porque a gente tem toda uma É construção para verdade. que ele. O que você espera de um filho, né? Que ele vá para o mundo, que ele viva também, que ele seja. A gente tá fazendo muitos paralelos hoje. Não é. Que ele. Nossa. Estamos inspiradérrimos, né? Mas é isso, né? A gente pensa muito isso. O trabalho científico é um filho também, porque a gente espera que ele vá e contribua. Então, Contribua. como eu fiquei pensando nisso, como ele vai contribuir para o acesso das famílias, de repente, não terem mais esse discurso, e chegue na sociedade, porque a família é um pedacinho da sociedade e a gente, de formiguinha em formiguinha, vai conseguindo também abrir o leque para a sociedade, não olhar para uma pessoa que tem síndrome de Down, por exemplo, e achar que ela é incapaz, né? Ela pode ser incapaz do ponto de vista jurídico, Uhum. quando a gente usa esse termo, né, não é para diminuir, mas porque na legislação foi construído assim, é uma pessoa que não pode ser é, imputada, né, ou é inimputável perante a lei, porque não pode se colocar uma pena, enfim. Mas isso é em termos burocráticos, para a gente também não se ater só a isso, né, para a sociedade também se abrir. Então, eu fico assim, encantado quando eu vejo esses cada vez mais, né, a gente se implicando para a sociedade, para as famílias e para as pessoas, sobretudo, para as pessoas compreenderem que todos têm possibilidades. Só não são iguais. Não é igual para mim, não é igual para você e assim por diante, né? Então, eu fico muito feliz que você esteja conosco, compartilhando. De repente, tem alguém assistindo aí que gostaria de fazer um trabalho sobre isso, né? Nossa, é a quantidade de coisas assim que Que abarca, né? Nossa, eu tô abestalhada aqui, eu já disse várias vezes, porque são coisas que que ampliam o campo de visão dentro do Isso. que pode ser produzido na logoterapia, né? Então, realmente, o mestrado e doutorado não foi especificamente na área, mas você já transformou isso para o que é, né, da logoterapia. Então, Já ficou. exato, exatamente. Então, se alguém quiser alguma referência nessa área, pode falar com a Elaine. Fiquem Vou à deixar o vontade. contato dela aqui. É, e eu só queria ler aqui o epígrafe Ó, da Sim. minha tese, né, que foi Victor Frankl, A gente insere de algum que jeito, diz: né? do ser e da vida sonhei. Vi duas estrelas flutuando no espaço. Ambas queriam se tornar uma só. Esse querer se tornou uma perda do brilho. Elas tiveram de diminuir, mas ao longe vi as duas se tornarem uma só estrela. ai, gente. Franca, Arrasou, tenho Franca. Franca. É, Acho que esse é o Com Carinho Franca de Com hoje, carinho né? Franca de hoje. A gente vai deixar aqui essa frasezinha, né, para aquecer seu coração, a mensagenzinha de Franca para vocês. E pra gente ir finalizando, né, temos mais um quadro Sim, aqui, temos um quadro que é a muito 13 do especial 25. Você vai descrever a logoterapia em 3 palavras. para você. Para 3 você. palavras: Que é a logoterapia para você em 3 palavras. desafio, coragem e amor. Tudo que ela Nossa, faz, né? tudo que ela faz. Então, Então, logoterapia barra Elaine. Essa pessoa. que foi isso, né? Você realmente Adorei. transcendeu nas suas palavras viu? escolhidas. Foi muito bom. É, Vamos muito agradecer, obrigada. né? Então, Demais, Elaine. assim. Eu acho que vai ser um episódio extremamente inspirador para as pessoas que querem trabalhar com temáticas e que muitas vezes não encontram
material, enfim. E acho que você mostrou práticas. aqui não só com as pessoas com que você trabalha, né? Mas na sua própria trajetória, que é possível, sim, pensar um campo de possibilidades além dos reducionismos, né? Com Com certeza. certeza. E a gente vai deixar, lógico, né, Sim. o nome da tese dela, todo o Sim, negócio. Aí o que é que vai claro. acontecer? A galera vai começar a dizer, você faz supervisão, não sei o que, como está, Elaine, no seu tempo hoje para esse... Você disse que não pode atender na clínica, né? Não posso ter nada extra além da Da universidade. universidade. Sim. Mas pode dar dicas, né? Posso Pode dar dizer, gente, tem dicas, esse podem entrar em material, tem contato. Eu esse... sou super acessível, vocês É sabem. Pode dar verdade. O palestra, núcleo pode também fazer... tem palestras que faz, tem algumas ações que o NEPLAI faz que é para a comunidade, né? Isso, Então, acho que cabe o pessoal também entrar em contato com o NEPLAI para ficar sempre acompanhando o sempre que está sendo acompanhando. produzido. Muito bem. Exatamente. Então fica a dica aí para vocês Fica à vontade, acompanharem, viu? né? Estou disponível. Obrigada. Muito obrigada, Eu que Elaine. agradeço Obrigada. por Foi todo o muito bom. carinho. Foi Fez ótimo. sentido, né? Fez sentido, jovem, pra gente ser. Até o próximo episódio, então. Tchau. Tchau, gente. Até mais.